Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Tá um problema muito bom e que tem aqui uma análise muito boa que você tem que prestar atenção e ficar ligado, tá bom? Então diz assim, ó: resolva a inequação 4 menos x ao quadrado, tudo isso vezes log de 1 menos x na base 2. Então essa multiplicação tem que ser menor ou igual a zero, certo? Bom, isso daqui é o que a gente chama de inequação produto, tá? É uma inequação onde um lado é um produto. Então, isso daqui vezes isso daqui tem que ser menor ou igual a zero, certo? Bom, pode ser que daí algumas pessoas olhem, vê log e vê logo na cabeça propriedades de log, tem que aplicar propriedades. Se esse aqui está multiplicando, tem que virar expoente. Olha, talvez até dê para resolver assim, mas inequação produto, o que você tem que fazer? Você tem que estudar o sinal de cada uma dessas coisas que está multiplicando. Tá? Então você vai ver o sinal disso aqui. Como é que varia o sinal disso aqui em relação ao x? Porque isso aqui é uma função. Vamos chamar isso aqui de f de x, por exemplo. Tá? E esse daqui é o g de x. Ó, porque os dois estão em função de x, certo? Então, eu vou ver como é que varia o sinal dessa função em relação ao x. Isso geralmente a gente faz o quê? Faz uma reta e daí coloca, aqui tem um negócio, aí aqui fica mais, aqui fica menos, aqui fica mais. Aí pega, faz a análise do sinal desse aqui, você vai ter também um negócio aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, daí diz, aqui dá mais, aqui dá menos, aqui dá mais, aqui dá menos. Aí você, como é produto, então você vai fazer o quê? Você vai multiplicar os sinais. Então, mais vezes mais vezes menos, né? Porque ele quer menor que zero. Ó. Daí menos vezes menos vezes mais, menos. Ó. Opa, mais um. Aí mais vezes mais, aqui é mais, né? Mais está até aqui, dá mais. Aí mais vezes menos dá menos. Opa, daí como ele quer menor ou igual a zero, você fala, então ele quer essa parte que é menor, essa parte que é menor que zero. Menor que zero significa negativo. Essa parte que é menor que zero, certo? Aí você verifica, olha, quando é esse ponto aqui, dá zero. Opa, então ele entra aqui também, tá? Ele entra aqui também, entendeu? É assim que a gente vai fazer a análise. Então, eu vou fazer a análise do sinal disso daqui e a análise do sinal disso aqui. Esse daqui é até mais fácil, tá? Porque é uma equação de segundo grau, a análise de sinal até que é fácil. Agora, esse aqui é um logaritmo. E no logaritmando tem uma expressão que envolve x. Então, presta atenção como é que eu vou fazer a análise do sinal disso aqui, porque a questão principal, que é mais difícil, é essa daqui. Essa aqui até que é fácil, vou fazer o sinal também, tá? Então, vamos lá. Vou começar a analisar o sinal disso daqui, ó. 4 menos x ao quadrado, né? Vou chamar de f de x, pronto, é f de x. Esqueci, deveria ter colocado lá, mas tudo bem, coloquei aqui, não tem problema. Então, f de x é uma função do segundo grau. É uma função do segundo grau, né? Vou até colocar desse lado aqui de um jeitinho, ó. É menos 1 x ao quadrado mais 0x mais 4. Tá vendo? É uma função do segundo grau. E ela tem concavidade para baixo, né? Ela faz assim, certo? Bom, tem como eu achar as duas raízes dela? Porque será que ela tem duas raízes? Aí você olha isso aqui, pô, isso aqui é produto notável. É a soma vezes a diferença, ó. 4 é 2 ao quadrado e x ao quadrado. Então, isso daqui, ó, f de x, eu posso ver f de x como sendo o quê? 2 menos x vezes 2 mais x. Entendeu? Bom, daí fica claro aqui as raízes. Ó. Quando o x for 2, 2 menos 2 dá zero. Então, 2 é uma raiz. E quando o x for menos 2, 2 mais menos 2, mais vezes menos, menos. Então, 2 menos 2 dá zero também. Então, as duas raízes são menos 2 e 2. Então, tá aqui, ó. Aqui eu vou colocar o menos 2 e aqui eu vou colocar o 2, tá vendo? Eu coloquei bolinha aberta, mas foi bobeira, né? Porque eu estou só fazendo análise de sinal, não estou vendo o intervalo que pode ou não pode. Estou só fazendo análise de sinal. Então, como isso aqui é uma parábola voltada para baixo, assim, né? Então, o f de x vai ser o quê? Vai ser positivo quando o x estiver entre o menos 2 e 2. Né? Lembra aqui, ó, o eixo y está aqui, né? Então, quando o x for isso aqui, ó, o y é positivo. Quando o x for isso aqui, ó, o y é positivo. Mas quando o x for isso aqui, ó, o y é negativo. Então, no meio das raízes, o sinal da função é o quê? Positivo. E
no exterior, no externo, na parte de fora das raízes, o sinal é o que? Negativo. Eu gosto de colocar embaixo para ficar bem claro, né? Ó, negativo, e em cima para ficar positivo, certo? Tá. Só que tem um detalhe aqui também, que eu já vou chamar a atenção aqui, já que eu coloquei bolinha ali, eu vou chamar a atenção. Veja, se isso daqui for zero, zero vezes qualquer coisa não dá zero? Não. Então, tá vendo o igual aqui? Então, quer dizer que a solução vai incluir as raízes, porque quando der uma das raízes aqui, ó, quando uma dessas raízes entrar, a multiplicação por zero vai dar zero. E vai satisfazer a equação. Então, eu já vou colocar aqui, ó, uma bolinha cheia, tá? Já vou colocar uma bolinha cheia. Na verdade, eu deveria fazer isso no final, mas eu estou fazendo aqui porque eu coloquei a bolinha, então já vai, tá? Agora eu vou fazer a análise do sinal. A análise do sinal disso aqui já acabou. É isso aqui, ó. Tá? No final eu vou colocar isso aqui junto com a análise de sinal daquilo ali, que nem eu fiz aqui, ó, um e o outro, e vou multiplicar os sinais nos intervalos e vou ver onde é que vai dar positivo, onde é que vai dar negativo. Onde der negativo é o que me interessa. E onde der zero é o que me interessa, certo? Bom, agora eu vou analisar o sinal disso aqui, que não é tão simples, não é assim, né? Na verdade não é tão difícil, mas não é costume. A gente normalmente não vê análise de sinal disso aqui. Isso aqui eu vejo o tempo todo, mas aquilo ali é mais difícil. Então vamos fazer a análise, ó. Então, logaritmo na base 2 dessa expressão aqui, certo? Só que no lugar dessa expressão eu vou colocar uma letra. Tá? Vou colocar uma letra. Vou colocar assim, por exemplo, T. Tá? Então quer dizer que G não vai ser de X, vai ser de T agora. Eu vou analisar G de T, dessa aqui, ó. Tá? Aí você olha, pô, calma aí, isso aqui é função logarítmica. Função logarítmica é, de certa forma, simples. Eu olho a base é maior do que 1 ou está entre 0 e 1? Porque lembra que a base ela tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Ou seja, essa base aqui, entre 0 e 1, é uma coisa. Não, é a base? É a base, é. Essa base aqui, entre 0 e 1, dá um resultado, e é maior do que 1, né, dá outro resultado, tá? Vamos analisar, ó. Isso aqui é uma função crescente, porque o 2 é maior do que 1. Então, vou fazer aqui o gráfico da função crescente. Só que eu estou fazendo do gráfico, ó, em relação a t, tá? Em relação a t. É t, não é x, tá? Muita atenção, hein? Então, é o g de t aqui. Vou colocar até g de t mesmo, ó. Tá? Então, como ela aqui é 2, quando t for 1, log de 1 na base 2 é o que? É 0. Então, quando t for 1, é 0. Tá aqui. Então, esse ponto faz parte, tá? Quando t for 2, log de 2 na base 2 dá o quê? Dá 1. Então, quando t for 2, dá 1. Tá? Quando t for meio, log de meio na base 2, quer dizer que o 2 tem que ser elevado a menos 1 para dar meio. Então, é menos 1. Então, quando o t for meio, o y é o que? Menos 1. Ó, então, aqui já dá para ter uma noção do gráfico que vai ser. Ele vai ser um gráfico crescente, que vai cruzar aqui no 1 e vai embora para lá, vai crescer o tempo todo. É esse aqui, ó, esse é o gráfico, tá? Atenção, vou falar mais uma vez. Eu não estou fazendo o gráfico disso daqui. Eu estou fazendo o gráfico disso daqui, tá? Então, olha só. Então, nesse gráfico aqui, eu percebo o seguinte, que quando t for, aqui é 1, né? Quando t for maior do que 1, o gráfico dá positivo, certo? Quando t estiver entre 0 e 1, ele dá negativo, certo? O t, certo? E quando o t for menor que 0, pode? Não, não pode. Porque o logaritmando ele tem que ser o quê? Maior do que 0. Então, quer dizer que essa função aqui, ela tem uma condição de existência. Não pode ser menor do que 0 esse t aqui, certo? Tá. Mas olha só, quando eu coloquei o t aqui, o que eu fiz na verdade? Eu chamei 1 menos x do t, ó. T é igual a 1 menos x. Então, eu vou analisar qual é o valor de x, né? Eu vou analisar qual é o valor de x que vai fazer isso aqui ser positivo, tá? Que vai fazer essa função, ó, qual é o valor de x que vai fazer essa função ser positivo? Quando é que essa função vai ser positivo? Quando t, que é 1 menos x, for maior do que 1. Então, eu vou colocar assim, ó, 1 menos x maior do que 1. Então, qual é o x
Qual é o x que eu vou pôr aqui, que vai fazer o t, que na verdade é isso aqui, ser maior do que 1. Então, eu vou jogar um menos x para lá e esse 1 para cá. Vai ficar assim, ó. 1, aí esse 1 vem para cá, fica menos 1, maior, e esse menos x vai para lá, fica x. Então, quer dizer que x vai ser menor, lendo daqui para cá, x vai ser menor do que 0. Então, quando o x for menor do que 0, essa função aqui em cima, ela vai ser o quê? Positiva. Aí você fala, mas e a condição de existência? Veja, condição de existência, aqui está falando do t. O t não pode ser menor do que 0. Mas o x não. O x pode ser menor que 0. É só, como assim pode ser menor que 0? Vamos colocar um número menor que 0. Vamos colocar menos 7. Tá? Então, no lugar do x, eu vou colocar o menos 7. Ó. 1 menos 7. Espera aí. Mais 1 menos 7 é a mesma coisa que 1 mais 7. 1 mais 7 é o que? É 8. Quanto que é log de 8 na base 2? É 3. É positivo. Entendeu? Então, quando o x for menor do que 0, o x não tem nada a ver com esse gráfico. Isso aqui não é o gráfico do x. Tá? Quando o x for menor do que 0, esse logaritmo, que eu chamei essa parte de t, vai ser o quê? Positivo. Vai ser positivo. Tá? Agora eu vou analisar aqui, ó. Então, nesse intervalo, o t, porque esse aqui é o gráfico do t, nesse intervalo, então o t é 0, menor do que t, menor do que 1. Tá? Então, nesse intervalo, o t tem que estar entre 0 e 1. Tem que ser maior do que 0, por quê? Condição de existência. E tem que ser menor do que 1, por quê? Porque eu estou analisando quando o sinal é negativo. Tá? Então, para isso aqui, eu até vou escrever aqui, ó. Para isso aqui, deu o quê? Positivo. Tá? Para isso aqui é para ser o quê? Negativo. A função lá, toda a função lá ser negativa. Então, agora eu vou colocar 1 menos x aqui no meio. Vai ficar assim, ó, 0 menor do que 1 menos x menor do que 1. Certo? Bom, o que eu vou fazer para tirar esse 1 daqui? Eu vou subtrair 1. Então, eu vou subtrair 1 aqui, subtrair 1 aqui e subtrair 1 aqui. Então, vai ficar 0 menos 1, menos 1. Aqui, ó, 1 menos 1 sai fora. Ficou só o menos x lá dentro. Menor do que 1 menos 1, 0. Certo? Só que eu não quero o intervalo por menos x, eu quero por mais x. Então, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Lembra que quando eu pego uma inequação e multiplico ela por menos 1, eu inverto o sinal desse, inverto o sinal desse, apesar que esse aqui não tem sinal, e inverto a desigualdade. Então, isso aqui vai ficar menos 1 vezes menos 1, 1. Essa daqui inverte. Menos x vezes menos 1, x. Essa daqui inverte. E 0 vezes menos 1, 0. Então, está aqui, ó. Quando o x estiver entre 0 e 1, tá? Quando o x for maior do que 0 e menor do que 1, a função vai dar o quê? Negativo. Ela vai cair aqui, ó. Entendeu? Tá. Tem outro intervalo que pode aqui? O t, outro intervalo que pode? Não. Então, quer ver? Eu vou desenhar essa inequação aqui, ó. Tá? Vou desenhar essa inequação aqui. Vou desenhar aqui, depois eu faço ela pequenininha aqui, o resultado. Ó, vou desenhar aqui, ó. Então, tá aqui a reta real, tá? Então, eu vou colocar o 0 e 1 nessa reta. Só o 0 e 1. Então, aqui está o 1 e aqui está o 0. Certo? Quando o x for menor do que 0, é positivo. Então, aqui, ó. Mais. Quando o x for maior do que 0 e menor do que 1, ela vai dar o quê? Negativo. Menos. E quando o x for maior que 1? Não pode. Não pode. Ó, os meus negócios aqui, os meus intervalos, não incluiu o x maior que 1. Aí você fala, por quê? Porque vai cair o t, vai cair aqui, ó. Quer ver? Vamos pegar o x3 aqui, ó. 3. Ó. 1 menos 3. 1 menos 3, menos 2. Qual que é o log de, né? Ó, 1 menos 3. 1 menos 3. Não é menos 3. Eu estou falando 3 positivo. 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Log de menos 2 na base 2. Existe isso? Não, não existe. Porque isso aqui não pode ser negativo. Entendeu? Então, essa parte aqui, ó, eu posso colocar assim, ó. X que não pertence ao domínio.
DM, né? Domínio. Esse x aqui não pertence ao domínio. Então, nesse daqui não vai ter minha solução dali, não vai estar aqui. Porque esse x nem pertence ao domínio. Eu não posso colocar nessa inequação esse x maior que 1. Ah, mas aqui dá. Sim, tudo bem, aqui dá, mas quando eu fizer a multiplicação do sinal disso com isso, esse intervalo vai ficar de fora. Tá? Olha só como é que vai ficar aqui. Ó. Vou fazer menorzinho aqui. Tá? Então, vou fazer duas retas. Essa aqui eu vou colocar a solução dessa. E essa daqui eu vou colocar a solução dessa. E essa terceira eu vou colocar o que me interessa, a minha solução. Ah, tem outra coisa aqui. Aqui eu já coloquei onde é zero, né? Aqui eu já coloquei onde é zero. E o log dá zero em algum... Essa função aqui dá zero em algum ponto? Dá, ó, aqui, ó. Quando t for 1, ó. Quando t for 1, dá zero. Mas calma aí, o t é isso aqui, né? Então, quando t for 1, então vamos fazer bem aqui do cantinho aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer aqui mesmo. 1 menos x é igual a 1. Quando é que 1 menos x é igual a 1? Eu pego esse menos x e jogo para cá. Na verdade, até dá, né? Para ver direto aqui é zero. 1 menos 0 dá 1. Então, quando x for zero. Quando x for zero, ó, 1 menos 0, 1. Log de 1 na base 2 é o quê? É zero. Então, quando x for zero, isso daqui vai dar zero. E o zero me interessa, ó. Porque quando isso aqui for zero, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Tá vendo? Então, isso aqui me interessa, quando x for zero. Então, agora eu vou colocar a solução aqui, ó. Então, vai entrar o menos 2, o 2, o 0 e 1. Então, vou fazer aqui, ó. Essa é a direção do menos 2. Essa é a direção do 2. Vou colocar aqui, essa é a direção do 0. E essa é a direção do 1, certo? Então, esse intervalo eu vou colocar aqui, ó. Esse intervalo não. Esse estudo de sinal eu vou colocar aqui. Então, nessa linha aqui, ó, menos aqui, ó, menos. Tá? Do menos 2 até o 2 é mais. Então, aqui é mais, beleza. E maior que 2 é menos. Pronto. Essa análise é essa daqui, ó. Agora eu vou colocar essa análise aqui, ó. Até o 0, da esquerda até o 0 é mais. Então, aqui, ó. Mais. Do 0 até o 1 é menos. Então, aqui, ó. Do 0 até o 1 é menos. E do 1 até lá não pertence ao domínio. Então, aqui não tem nada. Não existe. Vou colocar assim, ó. Não existe. Pronto. Vou colocar esse símbolo aí. Não existe. Porque não tem análise aqui. Não pode. Eu não posso colocar x maior do que 1 ali naquela equação. Entendeu? Agora eu vou incluir os zeros, né? Porque os zeros, o x que faz aquilo ser zero pode. Então tá aqui, ó. O menos 2. Tá aqui também o 2. Tá? E tá aqui também o 0 que me interessa. Ó. O 0 me interessa. Beleza. Então agora eu vou multiplicar os sinais e vou pegar o quê? Aquilo que for menor do que zero. Ou seja, negativo e igual a zero. Então tá. Ó, menos vezes mais dá menos. Opa, aqui me interessa. Ó o 2 aqui. O menos 2 entra, né? O menos 2 entra. Então tá aqui, ó. Menos 2 entra. Eu coloquei a bolinha aqui, né? Eu deveria ter colocado a bolinha aqui, ó. Essa aqui que é a análise disso aqui, né? Bobiei, né? Mas vocês não se desesperaram, não, né? Essa daqui, essa aqui, ó. Essa daqui do meio, essa aqui. Beleza. Então, essa daqui é a solução. Por sorte, essa aqui entra, né? Aqui, mais vezes mais, dá mais. Não quero. Mais vezes menos, dá menos. Eu quero. Mais não existe, esquece. E esse ponto aqui, 1, não entra. 1 não entra. Por que o 1 não entra? Por que o 1 não... Ah, o 1, mas o 1 não entra. Não, isso aqui é t, isso aqui é x. Por que o 1 não entra? Porque 1 menos 1 dá 0. Existe log de 0? Não. Então 1 não entra, 1 não pode. Então isso aqui fica a bolinha aberta. Ó, então aqui ficou menos 2, aqui ficou 0 e aqui ficou 1. O que eu quero? Eu quero que a inequação seja menor ou igual a 0. Então, menor que 0 é isso aqui, ó. Até aqui. Aqui é maior que 0, não tem. Mas aqui é menor que 0. Acabou aqui. Certo? O 1 não entra, o 0 entra, o menos 2 entra. Aí você fala, mas esse 2 aqui, ele entra? Peraí, mas olha só. Esse 2, ele zera isso aqui. Mas o 2 aqui, ó, faz isso aqui o quê? Não existe, não é definido. Aí não adianta você falar 0 vezes uma coisa que não existe. Vai dar 0. Você fala, calma aí, mas isso aqui não existe. 0 vezes uma coisa que não existe vai ser o quê? Não existe. Certo? Eu vou te dar 0 vezes uma coisa que não existe. O que você vai ganhar?
Não adianta você falar nada. Você vai dizer assim, vou ganhar uma coisa que não existe. Então, não existe. Você está ganhando uma coisa que não existe. Então, 0 vezes uma coisa que não existe, não pode. Então, nesse intervalo aqui, você esquece tudo, inclusive esse 2. Porque esse 2 aqui não pode entrar aqui. Não pode entrar aqui. Não, mas ele faz aquilo lá ser 0. Sim, faz isso aqui ser 0. Mas faz isso aqui não ser definido. Uma coisa que não está definido. Não está definido. Então não existe, você não pode falar 0 vezes uma coisa que não está definida. Se não está definido, não existe. Não existe essa multiplicação. Então, por isso que você ignora essa parte aqui. Ó. Essa parte aqui você vai ignorar, porque aqui não existe. Então, o teu intervalo está aqui. Ó. Tua solução está aqui. Aí a gente põe assim, ó, solução igual. Tá? Vou fazer pequenininho aqui. Ó. X, vou aumentar aqui para ficar melhor. Ó, x pertencente aos reais, tal que x é menor do que menos 2. Né? Então, vou colocar x é menor do que menos 2, ou, por que ou? Porque são intervalos distintos. Ele não pode estar aqui e aqui ao mesmo tempo. Ou ele está aqui, ou ele está aqui. Então, eles vão distintos. Então, x menor que menos 2, ou 0. Opa, faltou igual, né? Menor ou igual a menos 2, ou 0 menor ou igual a x, que é menor do que 1. Pronto. Esse é o que satisfaz aquela inequação. É esses valores de x que satisfaz essa inequação. Beleza? Ó, vou falar mais uma vez o que foi feito aqui, tá bom? Então, é uma inequação produto, então tem que fazer análise do sinal e análise do sinal. Essa daqui é a equação de segundo grau. Então, a análise do sinal é achar as raízes, ver a concavidade e ver o que vai ficar para cima do eixo x e o que vai ficar para baixo do eixo x. Tá? Como aqui na inequação inclui o igual a 0, então inclui as raízes. As raízes interessam. Certo? Não adianta eu colocar sinal aqui, porque as raízes interessam. Beleza? Tá. Aí eu fiz o estudo da logaritmo. Só que eu não fiz o estudo dessa daqui, ó. Assim, eu coloquei no lugar disso aqui o t. Por quê? Porque essa função aqui é um gráfico conhecido. É assim, ó. É crescente. Então, eu percebo que quando o t for maior do que 1, ela vai ser positiva. E quando o t estiver entre 0 e 1, ela vai ser negativa. O t não pode ser 0, mas o t pode ser 1, porque quando o t for 1, ela dá 0. Então, quando isso daqui for 1, vai satisfazer. Certo? Aí eu fiz o estudo, só que agora eu coloquei, né? Já que o t tem que ser maior do que 1 para ser positivo. Então, aqui, ó. O t maior do que 1 vai ser positivo. Então, isso aqui gerou o quê? X menor que 0. Então, quando o x for menor que 0, vai ser positivo. Tá? E vai ser negativo quando o t estiver entre 0 e 1. Então, aqui, ó, negativo quando o t estiver entre 0 e 1. Só que no lugar do t, o que eu coloquei? Aquela expressão. Então, ficou aqui a expressão, isolei, achei o x. Então, quando o x estiver nesse intervalo, vai ser o quê? Negativo. Aí eu fiz uma reta e coloquei tudo que eu achei. Então, quer dizer que quando o x for menor que 0, é positivo. Quando o x estiver entre 0 e 1, negativo. E quando o x for maior do que 1? Não existe. Não está definido. Porque o x maior que 1 vai cair nesse lado aqui, ó. Entendeu? Quando o x for maior que 1, vai cair desse lado. Beleza? Até posso colocar aqui, ó. Quer ver? Ó, quando o x não pertence ao domínio. Tá? Quando é que vai ser isso aqui? X não pertence ao domínio. Então, vai ser quando t for menor do que 0. E o t é aqui lá, 1 menos x, for menor do que 0. Então, vai ser 1 menor do que x. Ó, quando o x for maior do que 1, o x não pertence ao domínio. Estava esquecendo, não pertence. Tá? Quando o x for maior do que 1, o x não pertence ao domínio. Está aqui, ó. X não pertence ao domínio. Entendeu? X não pertence ao domínio. Aí eu peguei essa análise de sinal, fiz a multiplicação com essa análise de sinal, respeitando que tem uma parte aqui que não pertence ao domínio. Então, essa aqui não tem análise nenhuma de sinal e não pode incluir aqui na minha resposta. Aí a resposta ficou na análise de sinal que tem domínio nas duas funções, que é essa daqui. Entendeu? Bom, eu vou fazer mais uma dessa, porque essa análise aqui do logaritmo aqui, ela é boa, tá? E eu vou fazer mais uma para vocês verem isso aqui, mais uma questão, fica ligado aí, na sequência dessa aqui vai essa questão, tá? Mas se você tiver alguma dúvida dessa aqui, ó, põe nos comentários ali, tá bom? Curta o vídeo, verifique sua inscrição no canal, compartilhe o que você tem visto aqui,
faça mais vezes isso aqui, preferencialmente faça explicando para alguém, ou seja, compartilhe o que você aprendeu, faça essa análise explicando para alguém, porque vai ficar mais claro para você, certo? E é isso aí. E dá uma olhada na playlist, né? Playlist de função logarítmica. Essa playlist aqui está aumentando porque tem umas questões extras que estão entrando no final dela, tá bom? Mas o começo dessa playlist aqui, tá? Se não apareceu aqui, vai aparecer agora, são as questões do MFUNA, tá? São as questões do MFUNA. Então dá uma olhada nessa playlist aqui e compartilha ela também, tá bom? Isso aí, vamos que vamos e até a próxima.